Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Romulo. Bora para mais uma novidade para nós aí? Roda a vinheta! Salve galerinha, seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titi Jogo. E é isso mesmo, a gente já começa o vídeo aqui no meio do fight, no meio do porradeiro aqui. E a gente vai fazer um vídeo bem legal, porque a galera tem pedido aí muitas informações do Discord, cara. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para fazer o seguinte, cara. Para desmistificar de vocês alguns mitos que a galera tá colocando no jogo, tá? O primeiro mito é em torno do arqueiro. A gente vai explicar sobre o arqueiro verde. A gente vai mostrar um negócio bem interessante aqui, tá? Do arqueiro, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Vamos também falar aí do nosso bannerzinho de herói lendário, tá? Vamos explicar ali os dois banners de herói lendário ali, tanto o para novato, que vocês conhecem, tá? Conhecem, e também o novo que desbloqueia lá quando você chega no capítulo 14. Então a gente vai abraçar essa ideia e também a gente vai bater um pouquinho nos outros vídeos que eu fiz, que eu vi que tem gente se prendendo no jogo por causa daquele vídeo e tá fazendo errado, tá fazendo muito errado, tá? Eu gostaria muito que vocês olhassem aquele vídeo lá como um norte e não como meta no jogo, né? Eu tenho que pegar aqueles heróis lá que o Titi Romulo falou. Não, cara, você não tem que pegar aqueles heróis. Se eles vierem para você, use-os com sabedoria e use bastante, né? Use eles pra caramba pra vocês aí avançarem no jogo de vocês, né? Então, cara, o que eu queria desmistificar aqui para vocês? A primeira coisa, galera, é justamente os heróis, né? Vou abrir aqui os meus heróis para vocês e vou fazer a seguinte pergunta. Cadê a Mulher Maravilha? Tá aí? Cadê o Flash? Tá aí. Tá vendo o Flash aí? Não tá, né? O Superman. Já tá vendo o Superman aí? Não tem também, né? E o Cyborg? Você tá vendo um Cyborg por aí? Ou qualquer outro daqueles lá, top, que eu falei, não tá vendo. Então, gente, vocês não precisam de ter somente aqueles personagens que eu falei ali para vocês avançarem no jogo. Coloque na cabeça de vocês que o jogo ele é muito, mas muito amigável para quem não gasta no jogo. É um jogo muito amigável para free to play. A gente chama de friendly free to play. Ele é um jogo que preza o jogador. Ele quer que o jogador jogue o seu jogo. Ele quer que o jogador se divirta com o seu jogo, né? A baleia, né? Quando abrirem as portas das baleias aqui, o que vai acontecer? Eles vão fazer igual foguete, cara. Eles vão subir, vão ficar lá em cima e vão parar. Vão chegar num teto, eles não vão conseguir mais subir. E vão estagnar ali. E, cara, nós free to play vamos seguindo degrau por degrau. E os caras que estão lá em cima vão começar a regalar um olho desse tamanho, falando assim, os caras estão chegando perto. Os caras estão chegando perto. E a gente vai fazer o quê? Nada, né? Vocês vão ficar ali, vai chegar uma hora que a gente vai topar no teto com eles. E aí os caras vão começar a ver o que é estratégia de jogo e não o dinheiro. Beleza? Mas fica tranquilo que o jogo é muito amigável free to play. E eu vou mostrar neste vídeo aqui como que você pode usar heróis que não são heróis que estão debaixo de holofotes, né? O que é herói debaixo de holofote? A gente tá falando de Mulher Maravilha, Superman, pra mim não. Flash, Lex, e entre outros aí, que são os lendários, né? Que a galera fica doida atrás de lendário. A gente vai falar de épicos que são muito bons, diferente dos épicos que eu citei ali. Vamos falar também muito de herói elite aqui, que vocês estão deixando passar despercebido, que ajuda pra caramba vocês. Então cola aí. Bom, outro mito que nós vamos desmistificar aqui é sobre a caixa-mãe, né? Então vamos lá. A caixa-mãe aqui, ela tem a Mulher Maravilha, né? E tira esses mitos, esses lenda urbana da sua cabeça. Cara, tem que fazer de 1 em 1 que vai dar certo. Não vai. Cara, faz de 10 em 10 que vai dar certo. Também não vai dar. Faz de 20 em 20. Também não dá. Faz de 30 em 30. Não dá. Isso tudo que vocês estão falando, a gente já testou. Não é assim que funciona. O que funciona aqui é única e exclusivamente RNG. E a sua sorte.
Nós temos amigos no meu Discord que tiraram ela com um único tiro. Jogou o primeiro, veio ela. Tem um amigo que jogou ela com 5. Ele tinha 5 aqui, ele colocou 1, 2, 3, no quarto ela veio. Tem amigo meu com 10, tinha 10 aqui, ele jogou, ela veio. Então não existe fórmula matemática e nem fórmula mágica, nem aritmética aqui para você falar de quanto em quanto que ela vai sair para você. Não, é RNG e sorte. Beleza? Eu fiz 60 quase aqui, ó. 59 e ela não veio. Fiz 10, 10, fiz 20, 20, não veio. Na minha outra conta eu fiz 30. Eu tenho uma conta secundária, eu fiz 30. Eu juntei 30 e joguei os 30. 10, 10 e 10. Não veio, cara. Não veio. Não tem conta matemática milagrosa. É sorte no jogo. Entendido isso? Show. Medo da galera. Arqueiro. Ah, tem gente começando com arqueiro aí que tá comprando. Os gringos estão comprando arqueiro. Eu tô no prejuízo. Cara, o arqueiro sai em summon, garoto. O arqueiro sai em summon. E você consegue pegar ele de forma garantida. Eu vou te ensinar aqui como que você fala assim, eu quero o arqueiro. Aí você pega o arqueiro. Eu quero a Zatanna. Você pega a Zatanna. Eu quero o Flash Kid. Tum, tu vai pegar ele. Vou mostrar para vocês como que vocês pegam os personagens que vocês desejam. Através da lista de desejo no summon garantido. Como é que funciona isso? Ó, free to play, que eu não comprei, ó. Eu sou free to play, não gastei um centavo nesse jogo, tá? Então como é que você faz isso? Na caixa mãe, você tem o summon, que é para novato, que tá dando 3 personagens. Você escolhe a seu bel gosto aí qual que você quer. Eu já dei a minha opinião. Não vou repetir. Vou deixar vocês aprenderem com o jogo, né? Se vocês quiserem ouvir minha opinião, eu acho que vocês vão se dar bem. Mas se vocês quiserem pegar personagens do seu gosto aí, porque você é fã e tal, cara, fica à vontade. Escolhe o personagem que você quiser, tá? Aí você tem esse banner limitado. Nesse banner limitado aqui, cara, você vai pegar outros lendários, como, por exemplo, Cyborg, Lanterna Verde. São aquela lista que a gente tem de lendários lá, né? Eles usam o mesmo ticket da Mulher Maravilha. Aí você vai ter que ficar naquela, né? Vai ficar atirando a Mulher Maravilha para você pegar mais ticket delas, né? Para você ter bastante peça para upar o mais rápido possível as estrelas dela. Ou gasta no limitado, né? O limitado ele abre depois do capítulo 1430. 1430. Então você tem que chegar no capítulo 15, vai. Tem que estar no capítulo 15 aí para você poder liberar esse banner e poder dar os tiros nele usando o cartão encriptografado. E você tem aqui o summon comum, né? Esse summon comum aqui, ele usa o cartão criptografado simples, tá? Esse cartão criptografado simples, cara, quando você gasta 180 summons aqui, quando você chega no marco de 180 summons, eu vou mostrar para vocês onde que vocês veem esse marco, você já consegue dizer para o jogo qual personagem garantido você quer pegar. Então, vou mostrar para vocês aqui, né? Da mesma maneira que eu mostrei ali na Mulher Maravilha, né? Você vai ver aqui, tá vendo? Ó, que tem os personagens que caem no summon simples. Olha quem tá aqui, é o arqueiro cai, então não precisa gastar dinheiro com o arqueiro, tá? E quando você clica aqui, cara, no desejo, se tiver, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, acho que ele não vai mostrar não. Mas se tiver apagado, tiver cinza esses caras, se você clicar nele, ele vai falar assim, ó, com 180 summons você pode escolher o que você quiser. Você tem 30% de chance. Cara, e sempre vem, brother. Eu nunca me decepcionei com esse garantido, tá? Todo herói que eu coloquei no garantido eu peguei, né? Você tem 30% ali de recebê-lo. E se tiver cinza, você clica e ele fala assim, ó, você precisa de ter 180 summons para pegar. Ele te mostra. Você já fez 160/180. Você fez 170/180. Beleza? Aí você tem esse marco. Quando você acaba esse marco, cara, você pode escolher qualquer um desses personagens aqui para você ter. De coração, eu recomendo muito que vocês foquem na Zatanna e no arqueiro para começar, cara. Você já passou dos 180 summons. Independente se você tem o Batman, se você tem o Bizarro, se você tem o Asa Noturna, se você tem o Kid Flash, se você tem o Ben, independente deles, tá? Se você tem ou não, eu gostaria muito que vocês focassem nesses dois, porque isso vai mudar a gameplay de vocês, tá? Porém, contudo, você pode escolher outros personagens aqui. Quais são os que eu recomendo, que eu testei, que eu acredito que vai ajudar pra caramba pra vocês?
Já falei no outro vídeo, mas vamos dar uma repetida aqui, né? Batman, Bizarro, Kid Flash, Bane, o Asa Noturna, o Arqueiro, a Jéssica, o Constantino e a Zatanna são os que eu indico de olho fechado. Você não vai ter problema, você não vai depender de composição de time. Se você colocá-los no time de vocês, vocês vão longe. Heróis que precisam de composição de times, você tem que saber usá-los, mas que também são bons. Era Venenosa, Pinguim, Vixen, o Mestre dos Oceanos, o Capuz e a Stassafiric, tá? A Estelar. São personagens que eu também recomendo, mas você tem que saber usar. Senão você vai ficar muito nervoso com esses caras no time. Mas todos esses carinhas saem no seu desejo, no garantido. Eu tô começando a juntar, né? Eu já tô com 20 aqui. Vou juntar mais 10 aqui para fazer mais 10, depois mais 10 para fazer o 40 para ver se vem ou o Arqueiro ou a Zatanna. Cara, essa é a parte 1 desse vídeo. Já desmistifiquei para vocês que não precisa de pagar para você ter o Arqueiro. E você consegue escolher quais personagens épicos você pode desejar e definir como estratégia após os seus 180 summons, tá? E agora, quais são os personagens... saí de lá, não é pra sair não. Quais são os personagens Elite, Rômulo, que você recomenda pra gente focar, caso a gente não tenha pego muitos personagens aí épicos? Eu tô só com Elite. Quais seriam os Elites que seriam interessantes pra mim? Bom, galera, olha só. Vocês têm que entender, eu vou repetir isso incansavelmente para vocês colocarem na cabeça. Time colorido não é bom. Time colorido é quebra-galho até você ter uma ciência de como realmente montar um time multicor através da sintonia, tá? Não confunda sintonia. Não confunda sinergia com sintonia. Sinergia é lá naquele lugar onde você coloca os seus... Vamos lá, vou explicar, né? É melhor explicar do que ficar falando. Então você tem aqui o que ele chama de Reserve League Center, que é onde você faz a sinergia do sintonia, né? Sintonia do herói. Você pega aqui... Não, desculpa. Até eu fiz confusão agora, velho. Pera aí. Vamos pegar aqui que é melhor, né? Você tem a sinergia, que é a sinergia do time, e você tem a sintonia. Então eu tava falando certo mesmo. Você tem a sintonia que fica aqui, ó. O que é sintonizar ou sincronizar? Vai, fica mais fácil. Sincronizar. O que é o sincronismo? É quando você pega... eu só tenho 100 ali, né? Você pega aqui, abre esse carinha aqui, tá vendo? Você abre ele aqui e você coloca um personagem aqui dentro. E aí, automaticamente, o personagem ele vai sair do nível 0 para o nível 100, que é o nível máximo que eu tenho aqui, né? Mas ele sempre vai se basear pelo cara mais fraco do seu time fora do sincronismo. Padrão de Idle RPG, tá? Então, você tem aqui o seu sincronismo e você tem a sinergia. Beleza? Então, para você montar um time multicor, você precisa ter muito entendimento de sinergia. Se você tiver um entendimento razoável, já vale a pena. Se você tiver um entendimento bem aprofundado de sinergia, não vejo motivo de você se preocupar em ter um time multicor. Mas se você ainda não domina isso no jogo, eu aconselho que você tenha um time multicolorido até certo ponto. Depois foque realmente em times de cor única. Cara, isso vai dar uma enorme vantagem para você no jogo. Você vai sair na frente de muito jogador, tá? Então, cara, aqui nos jogadores Elite, quais seriam os que eu acho legal aqui para vocês poderem ter um foco, para vocês, assim, investirem nele sem medo, tá? Sem medo de ser feliz. Vamos pegar aqui na galeria, que eu acho até melhor, cara. Vamos lá, vamos para a galeria aqui. Ó. Então vamos começar aqui com os nossos queridos elites, né? Então, todos esses que vocês estão vendo aqui, do Robin, né?
do Robin vermelho para baixo são elites, tá? Aí eu vou ter fazer o contrário. Quais você não deveria focar? Beleza? Quais você não deveria focar? Vocês não deveriam focar nos azuis. Esquece os azuis. Eles não vão te ajudar. Não vão te ajudar mesmo, tá? Mulher Gato, The Question, Capitão Boomerang, Batgirl e o Rei Tubarão. Cara, esquece. Nem precisa mexer com esses caras, tá? Agora, dos roxinhos aqui, quais são os que você vai usar por muito tempo? Capitão Frio, tá? Capitão Cold, cara, sem medo, velho. Pode colocar esse bicho até 3 estrelas vermelhas, se você conseguir, tá? Muito cuidado com o gasto de fragmento, porque você precisa de fragmento roxo e azul para subir os amarelinhos, né? Os amarelinhos precisam de fragmentos universais, amarelo, e do próprio personagem, além dos roxinhos e azuis. Então, muito cuidado para você não gastar fragmento roxo desnecessário e quando você for upar um amarelo, você ficar na dependência, tá? Então, o Capitão Cold é um excelente tanque e, além de tanque, ele também dá dano, tá? Ele não é só tanque. Ele não tem só a proteção que ele dá para um companheiro do lado dele, tá? Mas para ele e para o companheiro dele, mas também ele dá dano, tá? Ele tem um dano considerável, tá? Ele tem o que eles chamam de Super Power Damage Red. Cara, é considerado o daninho dele. Ele upado, tá? Ele upado, ele dá dano físico, tá, cara? E você pode ver que no nível 3 aqui o bicho chega a 36% de dano. Então, assim, não é supra-sumo do negócio, mas ele ajuda, velho. Ele ajuda, tá? Dependendo do jogo, ele até define o jogo. Dependendo do jogo, ele é o último a morrer. Da maneira como você o trata no game, tá? Então, o Capitão vale muito a pena como um tanque, tá? A Canário, tá? A Canário, muitas pessoas pegam a Canário só por causa da cura. Gente, tá errado. A Canário não é só cura. A Canário, ela também silencia. A Canário é estrategicamente uma personagem elite fantástica e sensacional. Ela inibe o seu adversário de usar o especial, meu querido. Aí você pega aí, por exemplo, uma Zatanna da vida, né? Que vai te dar aquela quebra de defesa, vai te dar um roubo de life espiritual, de vida espiritual. Aí, cara, você coloca a Canário pra ficar de frente com ela. Quando a Canário dá aquele grito em cima da sua Zatanna, cara, acabou. Ela não faz nada. Ela te dá uns tapinha lá, mas ela não tem aquela especialidade que é o supra-sumo da Zatanna, né? Um time com Zatanna, cara, é difícil de vencer. Mas se você posicionar, por exemplo, uma Canário muito bem posicionada para conseguir pegar a Zatanna, você elimina o time do cara, né? Então a Canário, ela não é só cura. Então tira da sua visão que a Canarinha ali, ela é só cura. Não, ela é cura e controle. E um excelente controle, um dos que eu mais gosto, que é o silence da habilidade ali do personagem inimigo, tá? Então a Canário também é uma excelente personagem pra gente focar, tá? Outro que é top das galáxias, que pode ser estrela vermelha até 3 se você conseguir, é o Espantalho. O Espantalho é sensacional, dano em área, dano contínuo, envenenamento, e ele faz combo com a Eve, tá? Ele e a Eve são espetaculares. Ele e o arqueiro, Jesus, sai de baixo. O arqueiro aumenta, se não me engano, 16% o dano em área do espantalho. Então imagina, o arqueiro tem dano em área, espantalho tem dano em área. Os dois juntos, cara, sai de baixo, tá? É um excelente dano em área, tá? Então já falei de 3 personagens azuis, né? E talvez aí vocês estão nem aí pra ele, cara. Não estão nem olhando pra carinha deles, tá? E o outro também que é excepcional, ó, falei do Capitão, fica na frente ali, né? Canarinho que vai ficar atrás, que é um apoio. Um DPS muito bom de dano em área aqui. Na verdade ele não é DPS, né? Ele é envenenador, né? E dano em área. E o mestre dos espelhos, meu querido. Esse menino aqui, ele detona a linha de trás de seus adversários, tá? Detona, ele destrói. Pode focar nesse cara sem medo. Sem medo, mas sem medo mesmo. Ele vai dar um apoio para você no seu time, mas grandioso. E olha,
Nós falamos aqui só de personagens azuis, hein? Falamos, ó, Capitão Cold, Canário, é o menino aqui, esqueci, o Espantalho, e o Mestre Espelho aqui, ó. Só esses caras são 4 azuis, né? Que eu tô montando aqui para poder fazer um time azul para vocês. Agora, o outro azul, eu acho que é o bichinho aqui dos escudos, ó. Não, esse é verde. Esse é verde, vermelho. Aqui, ó. O Mr. Freeze, cara. Eu não gosto do Mr. Freeze, tá? Mas o Mr. Freeze, se você quiser fazer um time azul, um time todo azul com Elite, e são personagens, cara, que todo mundo tem. Todo mundo tem o Freeze, todo mundo tem o Cold, todo mundo tem a Canário, todo mundo tem o Mestre do Espelho, todo mundo tem Espantalho. Você fez um time blue, um time azul, com dano em área, controle, veneno, proteção. Na verdade, 2 proteções, né? Porque além do Cold ali te dá shield, né? O Freeze, ele dá cura, né? Ele limpa debuffs dos seus adversários. Também dá congelamento nos adversários. Não sei se é o controlezinho, né? E tem o Frostbite, né? O Frostbite é a mesma coisa que o Bizarro, é a mesma coisa que a Supergirl. Então ele não é um personagem supra-sumo do negócio igual esse que eu citei, mas ele fecha um time azul, ele fecha um time blue, tá? Olha que legal, tá vendo? Agora, vamos pegar um outro personagem interessante, que eu acho que é um DPS roubadaço, é a Hunter. Agora vamos falar um pouquinho dos verdes. Cara, a Hunter é sensacional como DPS. Pode focar nela sem medo, pode colocar ela até estrela. Eu tenho ela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho ela, e olha ela aqui, ó. Olha a minha Hunter aqui, ó. Vermelha. Estrela vermelha. Ela mata muito. Excelente. A Hunter é excelente. Outro cara bom para colocar no seu time verdinho. Tá aqui, ó. Tá lindo e maravilhoso aqui. Frankenstein. Frankenstein detona, velho. É um time verde muito, muito, muito bom. Pode focar aí no Frankenstein e na Hunter, que são excelentes, tá? Eu não consigo montar um time verde todo elite que seja tocado, assim, igual eu fiz do azul, tá? Porque teria que completar com alguns verdes do épico para fechar o combo. Por exemplo, o Frankenstein e o Bane juntos são muito bons, tá? O Kid Flash com a Hunter também é muito bom. Aí fica faltando um verdinho para fechar, que a gente pega um outro Elite, que eu esqueci o nome dele. Mas eu não quero falar de Elite aqui, eu quero falar dos personagens verdinhos, tá? E na verdade eu quero falar dos personagens roxinhos, que vale a pena você focar. Eu não quero dar ênfase em personagem raro e nem personagem lendário, né? Então vamos voltar aqui pro nosso foco. Dei uma palhinha do time azul, e agora eu vou falar dos outros elites que são interessantes de você focar, né? Então a Hunter é interessante, o Frankenstein é muito bom, o meu queridinho aqui Deathshot, ele é legal, ele tem um excelente apoio, tá? Porque ele tem ele é como se fosse a Zatanna, né? Ele tem bônus de time, tá? Ele tem bônus de time e ele dá assistência de crítico, cara, que é sensacional, tá? Sensacional mesmo. Entre o Croco, que é vermelho, né? E o Clay, cara, eu acho que o Clay, como um tanque, ele tem tipo. Ele é tipo Bane, ele se cura, saca, velho? Mas ele é um cara muito interessante para se usar. Vou dizer que ele é supra-sumo do negócio, mas ele é interessante para usar, tá? Eu acho ele melhor, por exemplo, do que o nosso querido Fantasma, tá? Eu acho que o Clay vai sair melhor no tanque do que o Fantasma, né? O Croco é um DPS interessante. É interessante, mas tem melhores verdes, como a Hunter, por exemplo, tá? Não gostei da Arlequina e não gostei do Black Manta, apesar deles terem sinergia com outros heróis épicos aí, mas eu não quero citá-los, porque esse vídeo não é sobre sinergia de time. A gente vai fazer um vídeo sobre sinergia de time. Esse vídeo aqui é mais para falar que vocês estão desperdiçando personagens roxinhos para focar em personagem épico e estão deixando essa uva passar. E vocês precisam de no mínimo 3 times para a Arena Elite. E para fechar aqui, dos épicos, dos elites que eu gosto, a gente tem o Red Robin, que também tem bônus de time, tem bloqueio, muito bom para ficar com equipamento de bloqueio, tá? E tem roubo de energia. Muito bom o Red Robin. Caras, eu acho que eu cumpri aqui a minha missão, né?
de quebrar esse tabu que não precisa de ter grana para conseguir o arqueiro, não precisa de ter grana para conseguir Zatanna e nenhum outro personagem épico. Basta você romper o limite de 180 summons. Vocês vão conseguir, através da lista de desejos na caixa mãe, escolher quais heróis vocês desejam que tenha 30% de chance de sair no summon garantido. Por exemplo, eu tenho 10 summons para fazer aqui agora, né? Vou fazer 30. Será que eu dou sorte? Pode ser que ele venha, tá? É muito raro, tá, gente? É muito raro de vir. Geralmente ele vem, esses 30% vem mais no garantido, tá? Eu nunca tive sorte de jogar, por exemplo, 10 aqui, sem estar no garantido e os 30% valer. Cara, eu nunca tive essa sorte. Mas como eu tô querendo chegar nos 40, vou jogar aqui mais 10 só para diminuir esse cálculo aí. Agora eu preciso juntar só mais 10 fichinhas aqui, tá vendo? Ó? Mais 10 cartão criptografado comum para poder chegar no garantido e torcer para que venha ou a Zatanna ou o arqueiro. Bom, no meu caso, que eu sou extremamente sortudo, né? Que ó, sou extremamente sortudo, vamos para 60 summons sem ganhar a Mulher Maravilha, eu tenho ganho os heróis que eu coloco aqui no garantido. Tem funcionado para mim. Se para mim funciona, por que para você que tem mais sorte e eu não vai funcionar? Não esquece de deixar esse like maroto aí e no comentário aqui falar o que você achou do vídeo. E se você quer um vídeo relacionado ao jogo, qual seria o tópico, qual seria o assunto. A gente tem uma área no Discord exclusiva para o jogo, área de sugestão de vídeo que também você pode colocar lá. Próximo vídeo que a gente vai falar de herói é sobre Team Synergy, ou seja, sinergia do time. Eu acho que você não poderia perder esse vídeo. Cola no canal aí, se você não é inscrito, se inscreve e compartilha aí com seus amigos essas notícias maravilhosas que a gente traz para vocês aqui, não só do DC World Collision, como também de outros games. Eu fui! They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.